Há um tempo, quando o mundo vivia dias de paz, de repente enfrentou uma catástrofe inimaginável. Isso aconteceu quando uma bomba da democracia foi lançada do alto. Ninguém soube se um americano, norte-coreano ou russo sem noção a lançou. Mas o planeta inteiro foi coberto por uma camada aterrorizante de ferrugem. De cidades a áreas rurais, tudo corroeu, incluindo terras, lagoas, rios e edifícios. Por fim, o mundo virou um deserto árido, frio e desolado, que era assustador. Nessa paisagem devastada, surgiu um jovem misterioso. Ele estava totalmente coberto, parecendo um fantasma emergindo de um pesadelo. Nesse momento, preso num posto de controle, os olhos do jovem viraram-se para um cartaz de procurado no mural. Imediatamente, o gerente gordo da área disse que a pessoa no papel era um criminoso perigoso, caçado intensamente por supostamente ter a habilidade de cultivar mofo. Os fungos naquela época não eram mais alimento, e sim símbolo de toxicidade. Na cidade, as pessoas viviam e comercializavam, mas a tensão era constante, com forças de segurança por toda parte. Verificavam cada beco, cada barraca. Quem comercializasse ou guardasse fungos era preso imediatamente. Para os guardas, fungos eram como drogas. Quem se envolvia era tratado como criminoso. Num bordel do bairro antigo, onde luzes vermelhas piscavam, uma madame rica reclinava-se, lamentando sem parar sua vida amarga e dolorosa. As moças ao redor fingiam ouvir, acenando ocasionalmente e proferindo algumas palavras para expressar empatia. Mas na verdade, só pensavam em trivialidades, fofocando sobre assuntos aleatórios. Na mesma casa, em um quarto privado, um jovem casal fazia algo bem suspeito. À primeira vista, poderiam confundir suas atividades com algo ilícito. A moça lá dentro gritou de susto, falando que era grande demais, enquanto o rapaz a acalmava, dizendo que ser grande era eficiente. Para a surpresa, você pensou bobagem, pois não praticavam atos carnais, mas aplicavam e preparavam remédios para tratar doenças. O jovem Milo era um médico apaixonado e de confiança do povo. Ele se dedicava a ajudar as pessoas a curar a doença da ferrugem que consumia seus corpos. Sem clínica própria, Milo usou um canto do bordel, cedido pelas bondosas prostitutas, como instalação médica temporária. Um dia, enquanto Milo tratava um pai e filho pobres, a madame do bordel, ali perto, contou-lhe sobre o boato de que os protetores de fungos eram os culpados. Secretamente, espalharam a ferrugem, tornando o mundo desolado assim. Após o trabalho, a madame ofereceu a Milo uma noite gratuita com as prostitutas. As garotas riram ao ouvir isso, mostrando empolgação. Se fosse outra pessoa, certamente não teriam sido tão gentis. Milo apenas sorriu e recusou educadamente, afirmando ser bonito, mas não fácil. O comentário que fez todos caírem na gargalhada, fazendo-os admirá-lo ainda mais. A caminho, Milo parou numa padaria familiar para comprar comida. Ao mesmo tempo, comprou alguns fungos secretamente do lojista. O dono entregou a mercadoria, pedindo ansiosamente para ele não ser pego pelos guardas. A cidade seria um caos. Milo era o único médico. Ninguém podia passar sem ele. O dono recusou o pagamento, pois Milo curara sua filha de graça. Mas Milo, sendo uma pessoa íntegra, insistiu em deixar o dinheiro, considerando uma troca justa, e depois foi embora. Ao voltar para casa, Milo deu o pão para sua irmã mais velha. Ela, que já havia sido guarda, contraiu a doença da ferrugem, o que a obrigou a deixar seu trabalho. O sustento dos irmãos dependia principalmente de Milo. Mal tinha acabado de comer e Milo já estava preparando remédios, pois o comitê tinha patrocinado uma moderna e sofisticada máquina de formulação. Sua irmã, preocupada, avisou-o para ter cautela com Kurokawa, o presidente do comitê distrital. Ele era um traidor que nunca dava nada de graça. Se envolver com ele não terminaria bem. Milo apenas sorriu, dizendo que não temia. Seu único objetivo era curar a doença da ferrugem e salvar a cidade. Enquanto isso, no posto de controle, o homem gordo ainda se gabava do misterioso criminoso procurado. Ele se gabava que o homem possuía habilidades tão incríveis que trouxe de volta todos os corpos. O mascarado acompanhante mostrou curiosidade, questionando sobre os itens estranhos. O homem gordo disse que eram meros cadáveres. De repente, a TV da sala exibiu um boletim de notícias urgente. Cogumelos gigantes brotaram inesperadamente fora da cidade, cresceram como torres, deixando a irmã de Milo inquieta.
Milo pediu permissão à irmã para sair e entregar remédios. Antes de sair, ela o lembrou de ter um cuidado redobrado. Milo foi à padaria pegar mais fungos como planejado, mas foi roubado por um garoto que pensou que era comida. Ele o seguiu imediatamente correndo para um beco. Para sua surpresa, o garoto o emboscou. Vendo a face delicada de Milo, pensou que ele era uma menina e cessou seu ataque. Mas Milo rosnou, afirmando que era um homem. Mesmo assim, Milo não o culpou. Em vez disso, tratou o olho do garoto, prometendo uma refeição farta na próxima. Assim que o garoto partiu, Kurokawa, o presidente do comitê, surgiu de repente. Ele usou novamente seu tom persuasivo, seduzindo Milo a segui-lo à cidade, tratando pacientes em melhores condições. Milo, com muitos pacientes na cidade, recusou-se firmemente. Kurokawa não cedeu. Ele se aproximou, deixando Milo apreensivo sobre mostrar os fungos que segurava. No auge da tensão, um cogumelo gigante brotou subitamente na estrada. Kurokawa se distraiu e voltou para o posto de controle. No escritório do posto, o homem mascarado que acompanhava o oficial gordo declarou que aqueles cadáveres eram de monges. Ele era responsável por levá-los às suas famílias. Os guardas acreditaram nele, sem mais verificações. Mas questionaram o arco, pois armas assim eram proibidas na cidade. O monge, então, revelou sua verdadeira face, seu cabelo vermelho fogo em evidência. Com uma flecha, ele fez os fungos crescerem ferozmente, destruindo tudo. Ao fugir dos guardas, ele acabou encontrando Milo. Em casa, a irmã de Milo vestiu seu uniforme de guarda, determinada a proteger a cidade. Quando Milo voltou correndo para tentar impedi-la, ela o nocauteou por falar demais. Ao despertar, ela já tinha partido. Milo então teve que concentrar-se em seu laboratório, formulando o remédio com os fungos recém-adquiridos. Enquanto trabalhava, Milo ouviu um ruído atrás de si. Quando se virou, viu o jovem de cabelo vermelho parado ali, junto com um velho gravemente ferido. Essa pessoa se apresentou como Bisco, o homem caçado pelo mundo inteiro. Por desconfiança, o guarda pediu à pessoa à sua frente que comprovasse ser um monge, recitando um trecho da escritura, um pedido aparentemente simples, mas que o colocou em apuros, pois naquele momento ele não conseguia pensar em palavras para responder. O silêncio em torno deles aumentava a tensão. Ele sabia que se revelasse qualquer falha, não haveria mais volta. Num instante, ele agiu. Disparou uma flecha poderosa que destruiu a passagem, com estilhaços de madeira e poeira subindo. Logo depois, o pano grande que ocultava o segredo foi puxado, revelando o avô de Bisco junto com um caranguejo gigante. Todos que viram ficaram espantados. Os dois tiveram que fugir rápido, enquanto o som de passos e tiros ecoava ao longe. A guarda hipopótamo, com metralhadoras enormes, estava em perseguição. Rajadas de balas cravaram-se no chão, criando buracos e encobrindo o caminho em fumaça e poeira. Bisco saltou no caranguejo, segurando o arco firmemente e atirando flechas afiadas contra cada hipopótamo que se aproximava. Sua precisão e rapidez impediam a aproximação dos guardas. Ao mesmo tempo, seu avô não ficou inativo, mas usou fungos especiais com capacidade de salto para impulsioná-los diretamente sobre o muro da cidade. O salto inesperado gerou caos, impossibilitando a reação dos guardas a tempo. Após o pouso, Bisco deu a Milo os fungos exatos para ele preparar o remédio e tratar as feridas do avô. O velho estava gravemente ferido, suas roupas ensopadas de sangue e a respiração fraca. Milo, com seu olfato apurado como o de um cão de caça, percebeu pelo cheiro de sangue que os ferimentos do velho eram gravíssimos e não poderiam ser tratados apenas com medicação oral. Milo implorou pela cirurgia imediata, pois o tempo do velho estava acabando. Bisco, de coração aflito, assentiu em concordância. Deu a Milo 10 minutos para preparar o remédio e começar a cirurgia. Seu coração duvidava, mas naquela situação não havia escolha. Contudo, o caos não parou por aí. Assim que começaram, os homens do presidente descobriram seu esconderijo, disparando um tiro de alerta que causou extrema tensão. Bisco rapidamente agarrou Milo como refém, mas eles riram com desdém, declarando que não se importavam e ainda assim atiraram sem hesitar, determinados a eliminar todo o grupo. Bisco não teve opção, atirando várias flechas para deter o inimigo, aguardando os capangas coelhos se aproximarem. Assim que eles entraram na confusão, ele aproveitou a oportunidade, preparando-se para levar Milo e seu avô embora. A clínica de Milo, tomada por fungos, foi totalmente destruída, parecendo uma floresta deformada.
Milo lamentou, mas não teve escolha. Sem sacrificar este lugar, o grupo todo estaria em perigo. Neste instante crucial, a irmã de Milo chegou, dirigindo um veículo, colidindo com a equipe de guardas que bloqueava. Sendo comandante de alto escalão, os guardas obedeceram às suas ordens de imediato. A situação foi relatada. Naquela tarde, Bisco e o avô seriam encurralados. Eles usaram os fungos saltadores especiais para pular o muro, uma decisão arriscada, mas a única fuga. No entanto, quando estavam prestes a sair, um hipopótamo gigante de repente avançou contra eles, abrindo bem a boca como se quisesse dar uma mordida mortal em Bisco. Surpreendentemente, todos ficaram chocados ao ver Bisco erguer e arremessar o hipopótamo sozinho. Em outro lugar, Kurokawa esperava. Ao seu lado, uma garota de cabelo rosa. Ela pediu desculpas a ele pela falha que permitiu a Bisco escapar, mas ele pouco se importou. Com uma expressão fria, ele imediatamente instruiu seus subordinados a dar continuidade ao plano, pois sua maior preocupação era que Bisco não confrontasse a força de guarda principal, evitando assim um caos incontrolável. Horas antes, Bisco e seu avô, por sorte, cruzaram a muralha da cidade, achando um local para descansar. O avô de Bisco agora sofria da terrível doença da ferrugem. Ele sabia bem que não lhe restava muito tempo. Ele tentou instruir Bisco a continuar lutando, mesmo que não estivesse mais ao seu lado no futuro. Para ele, Bisco era o mais saudável, a única esperança. Dominava todas as habilidades do avô, menos a de preparar remédios. Bisco, balançando a cabeça, recusou-se a ouvir, rejeitando a leveza com que seu avô tratava a própria vida. Eles superaram muitas adversidades, destruíram postos de controle para encontrar o fungo comedor de ferrugem, na esperança de uma cura para seu avô. Jurou que ele não morreria, apesar dos perigos. Bisco se moveu para perto do caranguejo que estava descansando, quando de súbito, um foguete irrompeu pelo céu. Com agilidade, ele sacou o arco e disparou uma flecha. O foguete explodiu no ar, espalhando fragmentos e surpreendendo a garota que controlava a aeronave Caracol. Sentindo perigo, o avô de Bisco mandou-o esconder-se sob o caranguejo para evitar o veneno iminente do caracol. Bisco tentou revidar. De repente, uma enguia eletrônica surgiu do nada, mordendo sua perna. Nesse instante, a aeronave disparou uma rajada de balas. Seu avô não hesitou, correndo para proteger seu neto. Ele tremeu baleado, o sangue encharcou suas roupas. Bisco ficou atônito. Bisco apertou o arco, canalizando toda sua força para atirar uma flecha fatal, fazendo com que a aeronave explodisse e caísse no chão. Sem demora, ele foi de caranguejo direto à cidade buscar um médico. O desespero o impulsionava a seguir em frente sem parar. Ao se esconderem no esgoto subterrâneo, Milo se surpreendeu com a vitalidade do avô de Bisco. Levou 6 tiros e não caiu, como se sua resistência tivesse virado lenda. Bisco perguntou a Milo se ele podia tratar o avô. Milo afirmou com confiança que sim. Bisco então saiu para distrair, ganhando tempo para o tratamento de Milo. Porém, Milo insistiu em tratar Bisco antes de liberá-lo para a luta. Bisco confiou seu avô a Milo e, sem hesitar, correu para fora. Noutro local, a irmã de Milo soube que sua rota era, na verdade, uma armadilha de Kurokawa, e o correto seria ir para o oeste. Um guarda a tranquilizou antes de relatar a descoberta de um cogumelo gigante na clínica de Milo, que destruiu o local. A irmã de Milo ficou furiosa, mas ordenou aos seus subordinados e partiu sozinha para o oeste. Quanto a Bisco, ele eliminou todos os soldados de Kurokawa, mas poupou a garota de cabelo rosa por parecer fofa. Bisco a interrogou. Naquele instante, a irmã de Milo chegou veloz numa scooter. Bisco, ligeiro, usou fungos para virar o veículo, mas a irmã de Milo não se abalou e atacou. Atrás da fumaça, Bisco puxou seu arco e disparou uma flecha que atravessou a arma na mão dela. O som do metal se quebrando ecoou pelo lugar, sinalizando que um novo confronto estava prestes a começar. Os alto-falantes da cidade alertavam sobre mofo, recomendando medidas de proteção para evitar inalar esporos. As garotas do bordel comentavam sobre os enormes cogumelos que haviam brotado. Com 2 ou 3 décadas de vida, era a primeira vez que viam algo assim. A madame apressou as moças para dentro para evitar inalar os esporos. De repente, alguém relatou a terrível notícia. A clínica Panda foi destruída. Essa notícia perturbou a madame, pois o jovem Milo, de quem ela sempre cuidou, estava naquela clínica.
Enquanto isso, Milo estava realizando uma transfusão de sangue no avô de Bisco. O velho mal aguentava, devido à doença da ferrugem. Graças à transfusão de sangue, o velho gradualmente recobrou a consciência. No entanto, seu corpo fora corroído demais pela ferrugem. Essa era a dura verdade. Ele só tinha mais um mês de vida antes dos órgãos vitais falharem. Ele manteve a compostura e elogiou as habilidades de Milo, notando suas mãos habilidosas, delicadas e pacientes. Então ele se apresentou como Jabai, o mestre de Bisco. Fora, a luta entre Bisco e a irmã de Milo ocorria ferozmente. Eles se atacaram ferozmente com o som do metal e rosnados, tornando o clima pesado. Embora Bisco estivesse atacando, ele aconselhava a irmã de Milo a parar, pois a cada golpe, a ferrugem em seu corpo se espalhava e a morte se aproximava. Mas a irmã de Milo não se importava, em seus olhos só existia ódio. Ela estava convicta de que Bisco era a causa da ferrugem, não conseguindo parar. Bisco tentava explicar, mas a raiva no coração da irmã de Milo era tão grande que impedia suas palavras de sequer chegarem aos seus ouvidos. Enquanto lutavam, Jabai revelava a Milo uma verdade pouco conhecida. Fungos não espalham ferrugem, como se pensava. Contrário, fungos comem ferrugem para sobreviver e crescer. Ele explicou que este mundo era cruel, exigindo que os organismos evoluíssem. Os fungos foram os primeiros a desenvolver essa capacidade especial. Ele revelou que por muito tempo tentaram plantar fungos em partes do corpo ou objetos com ferrugem, e eles gradualmente absorveram e purificaram-na. Porém, como a mudança foi lenta, observadores viram fungos em manchas de ferrugem e logo concluíram que eles eram a causa. Esse mal-entendido aumentou, pois os protetores dos fungos não souberam se explicar, fazendo com que o mundo os odiasse e desprezasse. Mas as palavras de Jabai não moveram a irmã de Milo. Ela, furiosa, arremessou seu veículo contra Bisco, lançando-o bem para longe. Bisco, apesar da dor, tentou explicar que plantava fungos apenas para tratar a ferrugem, sem exigir gratidão, mas ainda foi incompreendido, agredido e tratado como um inimigo. Ele estava chateado, se sentindo magoado, mas paciente. A irmã de Milo era diferente, ela só queria o real propósito de Bisco. Sob pressão, Bisco confessou que ele e Jabai buscavam um raríssimo fungo comedor de ferrugem, um remédio milagroso que curaria a ferrugem por completo. Pavu, irmã de Milo, ouvindo isso, ficou mais furiosa, crendo ser desculpa. Bisco não se importou. Ele se gabou, animado, de ter encontrado um médico ali, muito parecido com Pavu, o que o fez supor que eram parentes de sangue. Essa declaração atiçou a fúria de Pavu, que avançou freneticamente para destruir toda a seção da parede onde Bisco estava. Desta vez, Bisco foi proativo, usando Milo para provocá-la e atraí-la para sua armadilha. Com raiva, Pavu atacou ainda mais ferozmente, e Bisco então plantou fungos em sua arma. Ao ver isso, ele sentiu amargura, pois seu trabalho era plantar fungos para salvar, não para atacar uma garota. Porém, a luta o impulsionou a isso. Bisco então atirou uma flecha sedativa e agarrou Pavu ao cair. Para que ela não se machucasse, ele a levou de volta ao esgoto subterrâneo. Bisco reencontrou seu avô ali, que não era mais o velho desajeitado, mas estava saudável e parecia um jovem de 18, emocionando Bisco quase às lágrimas, mesmo se contendo. Milo correu assustado vendo sua irmã inconsciente. Bisco o acalmou, afirmando que ela só tomou sedativos e logo acordaria. Milo já lhe havia injetado o inibidor de ferrugem, dando-lhe mais tempo. A situação era mais urgente, pois guardas da cidade estavam chegando. Jabi decidiu voluntariar-se para detê-los, dando tempo para os jovens fugirem. Bisco não concordou, entendendo que sem seu avô não haveria ninguém que pudesse preparar o remédio. Milo, inesperadamente, então se adiantou, afirmando que poderia aprender e fazer a tarefa com total determinação. Bisco protestou, achando o mundo externo agressivo demais para Milo. Milo, porém, permaneceu firme, não só queria tratar, mas também encontrar a cura para salvar sua família. Diante daquele olhar determinado, Bisco finalmente concordou em permitir que Milo o acompanhasse. Nesse momento, guardas chegaram, forçando Jabi a detê-los. Milo a deixou para trás, colocando ao lado dela um medicamento inibidor de ferrugem para sustentá-la.
A cena de despedida, plena de emoção, findou abruptamente quando Bisco arrastou Milo dali. O tempo acabava, e eles correram para o portão, mas foram barrados ali. Outro grupo de guardas se aproximou, prendendo ambos. Bisco sacou seu arco e atirou uma flecha especial. A ponte desabou, fazendo os dois caírem do portão da cidade. Naquele momento, entre todos os perigos, restava uma frágil esperança de sobreviverem e seguirem o árduo caminho. No primeiro dia lá fora, Milo falava sem parar, tagarelando sobre várias coisas, irritando Bisco, que estava sempre com a cara amarrada. Milo achou que haviam se perdido, mas Bisco negou veementemente. O orgulho de quem nasceu habituado a vaguear, vivendo por instinto na natureza, não o deixava admitir ter errado o caminho. Os dois seguiram até um local com algas na água. Milo ficou fascinado, com os olhos brilhando, parou para olhar, curioso como se descobrisse algo mágico. Mas Bisco era diferente. Irritado e impaciente, atirou algo no rosto de Milo, assustando-o. Bisco o lembrou que não era diversão, que o lugar com algas atrairia feras à noite, e o perigo surgiria a qualquer momento se demorassem. Os dois saíram da área e continuaram, mas não muito depois, Milo desmaiou na estrada. Bisco suspirou, impotente, e voltou com 2 lagartos bebês, que ainda brincavam, mordendo o rabo um do outro. Bisco os assou para Milo, que desmaiou de fome extrema. Depois de comer, Milo ficou alerta de novo. Ambos sabiam que o tempo era curto, pois Jabi só tinha mais 1 mês de vida, enquanto o remédio que Milo deixou para a irmã duraria apenas 3 meses. Bisco, urgente, tirou um mapa, marcou a rota e disse que cruzariam uma mina de carvão. Milo logo se preocupou, pois ratos perigosos habitavam minas de carvão. Mas Bisco o acalmou. Ele tinha um jeito. Bisco então achou uma garra de caranguejo gigante saindo da areia. Ele assobiou e da areia espessa, o terceiro amigo surgiu. Era o caranguejo gigante de Bisco. Milo logo compreendeu que o desvio inicial ocorreu porque Bisco estava procurando por ele, já que o caranguejo costumava se enterrar na areia para dormir. Estima-se que, montados no caranguejo, levariam só 2 dias para a mina, e os ratos não seriam loucos de atacar uma criatura daquele porte. Mas assim que Milo mal tinha se ajeitado nas costas do caranguejo, ele foi jogado no chão. Bisco encolheu os ombros e jogou uma roupa especial para Milo usar para que o caranguejo não o estranhasse. Mas este caranguejo era muito inteligente. Mesmo com a roupa, o caranguejo o arremessou sem cerimônia. Milo seguiu a pé, atrás de Bisco e do caranguejo. À tarde, ele tentou subir de novo. A segunda tentativa foi mais promissora, mas ele foi jogado novamente. Isso continuou, com Milo tentando repetidamente, a ponto do caranguejo girar, tontando-o e vendo tudo escurecer e clarear de novo. Na manhã seguinte, enquanto Milo teimosamente treinava no caranguejo, Bisco preparava uma solução fúngica para suas flechas. De repente, alguém surge. Milo freia abruptamente, caindo diante de uma garota, que por acaso era a de cabelo rosa que Bisco já conhecera. Ela olhou para Milo, com olhos curiosos e atrevidos, elogiando-o pelo seu grande caranguejo. Bisco ouviu os gritos, virou-se e viu a mesma garota subindo no caranguejo, com Milo se agarrando à sua garra. Bisco, com os olhos cheios de ameaça, disparou uma flecha embebida em fungos como um aviso. Uma flecha atingiu a coxa da garota, causando uma dor intensa, mas ela ainda riu com deboche. Ela, na verdade, pretendia roubá-lo, mas queria atrair Milo, prometendo ensiná-lo a montar o caranguejo. Milo, na hora, fez algo diferente. Ele falou com o caranguejo, pedindo para ele se curvar e aplicar o remédio. E, surpreendentemente, o caranguejo obedeceu. Bisco ficou admirado, pois Milo, sem montá-lo, fez o caranguejo cooperar. Daquele momento em diante, Bisco alterou seu plano. Milo não precisou mais praticar e os 3 seguiram juntos. Naquela noite, pararam em um templo na montanha, onde, para surpresa, reencontraram a garota de cabelo rosa. Ela parecia desconfortável, engasgada com algo. Milo correu, batendo nas costas dela para ajudá-la a vomitar. Contudo, não foi o suficiente. Numa ação impetuosa, Milo a beijou com força, para extrair a crisálida de sua garganta. Milo explicou ser uma crisálida usada para controlar escravos, impedindo a fuga. A garota pensou que ambos a ajudaram por desejarem seu corpo, mas Bisco disse friamente que não tinha interesse algum. Ao ouvir isso, Milo corou de vergonha, sendo provocado por Bisco por ser virgem.
A raiva de Bisco quase o fez sacar uma flecha, enquanto Milo calmamente disse que só queria comida. A garota de cabelo rosa finalmente abriu a bolsa, estendendo-a para que ambos escolhessem. Milo escolheu um pacote de biscoitos. Bisco, flechas. A garota então exigiu o pagamento, irritando Bisco, mas Milo ainda aceitou pagar. Ele ofereceu a Bisco um biscoito, e ambos acharam o sabor excelente. Contudo, ao falarem em gasolina, ela negou a venda, até derramando-a bem na frente dele. Naquela noite, um súbito terremoto ocorreu. Bisco acordou assustado enquanto Milo fugia no caranguejo. Bisco descobriu que jazia nas costas de um inseto gigante. Milo gritou que era uma fortaleza viva. Se atingisse a mina de carvão, toda a mina explodiria. Bisco sabia que essa espécie era um inseto comedor de ossos, que despertou com a gasolina derramada pela garota. Bisco gritou, instruindo Milo a fazer o caranguejo atingir a cabeça do inseto para pará-lo. Contudo, ele foi firmemente contido pela garota de rosa, imobilizado. Milo implorou ao caranguejo que obedeceu, saltando e perfurando a cabeça do inseto. Bisco saltou, puxando a garota, e atirou uma flecha com fungo na cabeça do inseto. Os fungos se espalharam, o inseto parou e tombou morto. O grupo felizmente parou pouco antes da mina de carvão, mas antes que pudessem respirar, um projétil vindo de algum lugar foi disparado contra eles, fazendo toda a área da mina explodir. Tiveram que encontrar outro caminho. Ao despertar no dia seguinte, Milo contou que a garota de cabelo rosa fugira com o dinheiro, mas deixara comida, demonstrando um pouco de consciência. Bisco olhou para Milo, notando sua destreza em montar o caranguejo, mesmo com as mãos feridas. Isso provou que Milo praticava com dedicação. Bisco assentiu com admiração, e prosseguiram. Ao recobrar a consciência, Paul prontamente subiu em sua grande motocicleta, ligou o motor e partiu em alta velocidade. Ela seguiu os rastros com um único pensamento: encontrar Milo. Nesse meio tempo, Milo e Bisco estavam numa situação perigosa, subitamente cercados por crianças com armas e porretes, que atacaram como se estivessem à espreita. Crianças agressivas, pensando que Milo e Bisco eram capangas de Kurokawa, os atacaram. Ambos tiveram de erguer as mãos e tentar explicar que não eram de forma alguma capangas, mas as crianças recusavam-se a crer. Milo afirmou que queria apenas comida para sobreviver, sua voz sincera, mas as crianças estavam céticas. Eles viram as roupas sujas e a aparência empobrecida de Milo e Bisco e riram, pensando que esses maltrapilhos não teriam dinheiro para comprar nada. A vigilância das crianças não diminuiu, armas e porretes ainda os apontavam. Bisco relutantemente pegou seu cartaz de procurado, amassado, mas com sua foto e a alta recompensa, para provar que não tinham ligação com Kurokawa. Somente após verem o cartaz, as crianças pararam de desconfiar e de atacar. Mas eles não os libertaram. Logo em seguida, Milo e Bisco foram escoltados, amarrados e levados embora. Bisco parecia bastante calmo, até sorrindo friamente, prometendo que os deixaria entregá-lo pela recompensa, pois não tinha mais nada a perder. Ambos foram levados ao abrigo infantil, uma área arruinada coberta de madeira e sucata, e presos em um quarto úmido. Enquanto isso, Paul passou por um complexo de apartamentos abandonado, repleto de corpos pelos corredores e escadas, o fedor da morte sufocando o ar. Lá, ela interveio para salvar um casal atacado por uma aranha gigante. Após o resgate, o casal de idosos, ofegante, revelou que os corpos espalhados eram vítimas de ladrões, que saqueavam mercadorias e objetos de valor de mercadores que por ali passavam. Em gratidão, o casal convidou a irmã de Milo para sua casa, um lugar pequeno, mas limpo, prometendo ajudá-la a consertar sua moto avariada. Nesse meio tempo, Milo estava detido com uma garota mais compreensiva que as outras crianças. A garota trouxe comida a Milo e o aconselhou a comer para recuperar a força. Por sua gentileza, Milo sentiu que a menina não o via como alguém mau. Em conversa, a garota narrou a Milo a vida das crianças ali. Todo inverno, eles enfrentavam monstros que chamavam de crianças-demônio, que os atormentavam com medo e dor. Com atenção, Milo notou manchas de escamas brancas no braço da menina. Ao questionar, a menina revelou que Kurokawa surgiu ali, alegando que as crianças tinham a doença da ferrugem. Assim, os adultos foram obrigados a trabalhar para ele, a fim de conseguir dinheiro para o tratamento.
Ao ouvir isso, Milo percebeu a farsa, pois as marcas no braço dela não eram da doença da ferrugem, como dito. Enquanto isso, Paul chegou à casa do casal de idosos, que narrou uma antiga história. Eles moravam numa cidade agitada, onde a doença da ferrugem afligia as pessoas. Um dia, um protetor de fungos surgiu, afirmando poder curar a doença. A doença melhorou inicialmente, fazendo todos o acreditarem e agradecerem. Contudo, depois, as pessoas voltaram a morrer, seus corpos apodrecendo pela ferrugem que se espalhava. Antes de partir, o protetor disse friamente que tudo era um experimento. Ao ouvir isso, ódio borbulhou no coração de Paul. Seu ódio pelo protetor de fungos cresceu ainda mais. Ela pegou ferramentas do casal e consertou a moto sozinha. Mas ao trabalhar, ouviu sons estranhos de uma caverna ali perto. Com um mau pressentimento, entrou e chocou-se ao ver a caverna cheia de ossos secos e cadáveres. A verdade é que os idosos eram assassinos doentes, matando por prazer cruel. Eles queriam transformá-la em um manequim. Ao serem descobertos, agiram confiantes, crendo que ela já havia ingerido o veneno na refeição. Mas, surpreendentemente, ela pressentiu o plano e não bebeu. Quando ela ia contra-atacar, um cadáver saltou da escuridão, soltando fumaça tóxica que embaçou o local. Ela escapou rapidamente e o casal de idosos, sabendo da derrota, executou seu plano final. Eles incendiaram a caverna para explodir, preferindo a morte em um mar de chamas. Enquanto isso, Bisco, em outro canto, notou algumas lanças de boa aparência encostadas na parede e as solicitou. Os jovens que o vigiavam contaram-lhe sobre seus pais, pescadores que foram mortos por se oporem a Kurokawa. Quando Bisco expressou seu desejo de ter aquela lança, o garoto que segurava a arma ficou com raiva, pretendendo puxar o gatilho e atirar, mas parou por medo de perder a recompensa se matassem Bisco acidentalmente. Logo depois, um grupo de crianças irrompeu, dizendo que Milo curara a doença, suavizando a atmosfera tensa. Dos dois guardas iniciais, restava apenas um, absorto num mapa velho e rasgado. Bisco disse na hora que conhecia bem aquele lugar e contou com entusiasmo como foi salvo por um protetor de fungos e que agora queria retribuir o favor. O garoto então entregou o mapa para Bisco e saiu correndo para ir ao banheiro, deixando Bisco sozinho na cela. Aproveitando a oportunidade, Bisco rapidamente se livrou das algemas e correntes. Ao mesmo tempo, Milo não só tratou a doença, como também receitou remédios com cuidado, ensinou como prepará-los e deu orientações específicas às crianças. Grato, o grupo queria retribuir. Milo pediu para soltarem Bisco, mas o líder recusou, pois precisavam de dinheiro para armas e lutar contra o cardume de baiacos antes do inverno. Mal ele falou, um cardume de baiacos chegou, procurando comida. Um deles rapidamente pegou o líder do grupo. Bisco, ágil, correu para salvá-lo, cortando o baiacu ao meio com um golpe certeiro da lança. Embora lamentasse não ter arroz para a salada de peixe, Bisco prometeu ajudar as crianças contra o perigo, mas confessou que não sabia ler. Portanto, a cada flecha que atirava no mapa, o guarda-menino tinha que ler o nome do lugar para Bisco. Com o mapa lido, o cardume de baiacus recuou. Bisco chamou seu caranguejo gigante, o montou e foi buscar Milo. Ao se preparar para partir, a menina compreensiva o deteve, dizendo que a cidade precisava de alguém como ele. Milo apenas sorriu, pois já havia ensinado bastante a garota, confiando que ela o substituiria para curar a todos. Antes de partir, o líder lançou a lança do pai para Bisco. Mesmo mantendo a frieza e afirmando querer testar se Bisco tiraria sua vida, essa atitude, na verdade, revelava uma implícita confiança. Enquanto isso, Kurokawa caçava Jabai freneticamente, usando todas as suas forças, mas sem sucesso. De repente, ele sinalizou para os subordinados pararem. Inclinou-se e se aproximou de alguém no fim da fila, com clara desconfiança no rosto. Arrancou o chapéu que cobria a cabeça, revelando a verdadeira face. Era Jabai disfarçado. Bisco e Milo estavam agora atravessando uma vasta região nevada, e o vento gélido tornava cada passo o dobro de pesado. Milo tremia muito, sua respiração virando névoa branca. Mal conseguia se mover, pois o frio parecia penetrar em seus ossos. Bisco, indiferente, riu zombeteiramente, seus olhos brilhando de desdém ao ver Milo lutando.
A risada dele no silêncio fez Milo corar de vergonha. Ao caminhar, viram um coelho branco saltitando na neve. Bisco sacou seu arco para abater o coelho, mas Milo interveio inesperadamente, aproveitando a oportunidade. Ele esticou o arco com força e soltou a flecha. Porém, as mãos trêmulas desviaram o tiro, e o coelho escapou. Contudo, em vez de inúteis, as flechas formaram uma rede, prendendo o coelho. Bisco se surpreendeu, enquanto Milo, sorrindo, explicou que fez flechas especiais com seda de aranha, algo criativo e útil. Bisco bufou frio, dizendo que era trapaça. Mas seus olhos mostravam a astúcia de Milo. Mal tinham avançado, eles depararam com a garota de cabelos rosados, envolta por uma densa camada de gelo, com o corpo quase sem movimento. Ambos a levaram rápido para a caverna para aquecê-la. Milo se perguntou como ela os havia precedido, e ela suspirou, explicando que reparara um helicóptero no templo e voara até lá, mas foi abatida pela artilharia antiaérea do exército. Bisco, ao ouvir, retrucou com amargura. Era o karma. Quem faz o bem colhe o bem. Quem faz o mal, a retribuição espera. A garota irritada refutou, dizendo que jamais criou mau karma intencionalmente, que o destino a forçou, e as correntes da vida a empurravam de uma calamidade para outra. Suas palavras eram de desespero. Ela chegou a murmurar que talvez devesse apenas morrer. Bisco ergueu um metal quente e o pressionou na testa dela, testando sua determinação, o que a fez gritar e xingar de imediato, tremendo de raiva. Mas sua reação provou que ela não queria morrer. Após se recuperar, os três seguiram viagem. Bisco não se agradou de ter uma companhia extra. Ele e a moça de cabelo rosa viviam em atrito, e suas discussões irritavam o caranguejo gigante, que usou suas pinças para atirá-los ao chão, em sinal de aviso. Finalmente, o grupo parou em um acampamento de mercadores, mas sua moeda não era mais usada, impedindo-os de comprar. O comerciante só negociaria se o caranguejo fosse deixado, o que Bisco recusou imediatamente. Em um impasse, a garota rosa mostrou sua astúcia. Com seu charme feminino, ela negociou poucas latas por comida e suprimentos essenciais. O grupo chegou a uma estação de trem abandonada, com a entrada coberta por neve e gelo. Desta vez, o caranguejo gigante agiu e quebrou a espessa camada de gelo, abrindo um caminho. O lugar era escuridão total, mas Bisco soprou fungos luminescentes, e uma luz mística azul arroxeada se espalhou, fazendo Milo sentir que entrou em outro mundo. Eles acharam locomotivas velhas, uma ainda funcionava, mas o painel pedia ienes, uma moeda extinta há tempos. A garota de cabelo rosa provou sua inteligência novamente, abrindo a máquina e religando os fios elétricos. Enquanto Milo e Bisco observavam, ela revelou que, no passado, foi escravizada e obrigada a trabalhar numa fábrica onde muitos foram corroídos pela ferrugem. Foi quando ela se tornou perita em maquinário e decidiu fugir para sobreviver. Enquanto ela consertava, Milo e Bisco, junto ao fogo, partilhavam comida quente. Milo confessou que se sentia feliz viajando com Bisco, experimentando coisas novas e mais motivado para achar o remédio e salvar pessoas. Bisco explicou que, embora não fosse seu avô de sangue, ele era sua única família e o mestre que lhe ensinou tudo, desde arco e flecha até a sobrevivência. Essas lições difíceis o levaram à beira da morte várias vezes. Mas por esse laço, Bisco decidiu salvá-lo a todo custo. A história silenciou Milo. Ele sussurrou que o amor os tornava tão corajosos. A garota de cabelo rosa ouviu, corando de vergonha e confusão, mas sorrindo discretamente. Ela terminou de consertar a locomotiva. Milo e Bisco embarcavam, mas a garota ruiva hesitou em ir com eles, temendo o perigo. Não a forçaram, apenas perguntaram seu nome, mas ela, cautelosa, temia deixar rastros. Milo prometeu não rir, e ela hesitou antes de dizer que seu nome era Tirol. Milo sorriu e elogiou seu belo nome, o que a comoveu inesperadamente. O trem partiu, e Milo prometeu reencontrá-la e contar-lhe a jornada. Tirol queria agradecer por tratá-la como amiga, mas muito tímida, guardou para si. Contudo, a paz foi breve. Um cardume de polvos gigante surgiu, atacando o trem com ferocidade. Bisco saltou para a batalha, confiando no apoio de Milo.
A princípio, Milo era inexperiente, mas juntos venceram os menores, até o polvo gigante surgir e envolver Bisco com seus tentáculos. Milo mandou o caranguejo jogar o motor na boca dele, mas suas mãos tremeram ao mirar. Bisco ficou ombro a ombro com ele, ajustando a mira, ambos puxando o arco. A flecha voou, acertou o motor, explodiu violentamente e destruiu o monstro. Livre do perigo, o trem seguiu para o vale-alvo. Era o local onde os protetores de fungos estiveram e onde se encontrava o fungo que precisavam achar. A paisagem era bela. De repente, viram um pássaro gigante com um polvo, voando no céu. Porém, logo, uma cobra gigante surgiu, engolindo os animais inteiros. Bisco, ao reconhecer a cobra que carregava fungos comedores de ferrugem, balançou-se numa corda para atacar. Mas seus golpes foram em vão. Naquela situação tensa, Paowu, irmã de Milo, surgiu de repente, com um olhar mortal. Paowu surgiu do nada, parecendo muito tensa. Ela exigiu que Bisco devolvesse seu irmão. Bisco, no entanto, calmamente replicou que Milo o seguiu voluntariamente, querendo salvar a irmã com suas próprias forças, sem ser coagido. Milo assentiu, mas sua irmã, ainda furiosa, se recusava a ouvir. Bisco, impaciente, provocou Paowu de propósito, a deixando ainda mais irritada. A discussão deixou os três em clima tenso e desconfortável. De repente, a cobra gigante avançou. Desta vez, o alvo era eles. Paowu reverteu rapidamente seu veículo para evitar o ataque, porém a força inesperada a agarrou e a arrastou. Milo, em pânico total, remou o caranguejo apressadamente, gritando pela irmã. Numa colaboração arriscada, Milo direcionou o veículo para avançar diretamente contra a cobra, obrigando-a a soltar a Paowu. Bisco a salvou rapidamente, ajudando-a a escapar do perigo. Porém, ao saltarem, a cobra se enroscou na garra do caranguejo, apertando-a firmemente sem largar. Bisco tenso, puxava o arco e atirava flechas, mas a cobra parecia ilesa. Milo então clamou, pedindo a Bisco que confiasse nele. Ele puxou o arco, mirou bem e disparou uma flecha que atingiu um ponto fraco, cortando a garra do caranguejo. O caranguejo foi solto, mas Milo estava à frente da boca da cobra gigante. Nesse momento de vida ou morte, Bisco e Paowu agiram simultaneamente. Ela avançou com sua moto enquanto Bisco pulava para agarrar Milo. Ambos caíram engolidos inteiros pela boca do monstro. Dentro da cobra, Milo e Bisco enfiaram fungos na boca dela. Quando os fungos explodiram, Bisco usou a arma de Paowu, perfurando por dentro e quebrando o crânio da cobra. Os dois escaparam com um salto ousado, caindo em segurança no chão, suados, mas com os olhos ainda cheios de determinação. Reunido com sua irmã, Milo finalmente conseguiu explicar tudo, fazendo-a entender que foi com Bisco para salvá-la e não porque foi forçado. Juntos, eles notaram um fungo estranho crescendo no corpo da cobra. Milo tinha certeza de que este era o fungo anti-ferrugem que tanto buscavam. Bisco colheu um cogumelo e o experimentou, mas, por ser idêntico aos comuns, o fez duvidar se havia seguido na direção errada. Não querendo desistir, Bisco resolveu procurar outra cobra para testar, pois não podia retornar de mãos vazias. Milo queria que ele recebesse tratamento primeiro, mas Bisco não quis ouvi-lo, até o empurrando. Nesse momento, Milo descobriu algo incomum. Ele pôs a mão ensanguentada de Bisco no cogumelo e este reagiu estranhamente. Vendo isso, Bisco finalmente deixou Milo enfaixar sua ferida. Milo, curioso, perguntou o tipo sanguíneo de Bisco, mas este não sabia o que era. Milo lembrou-se que o avô dizia o mesmo, e os protetores de fungos não tinham muito conhecimento médico. Assim, Milo suspeitou que o sangue dos protetores de fungos tinha um componente especial que ativava os fungos devoradores de ferrugem. Com uma ideia na mente, Milo hesitou ao pedir a Bisco um pouco de seu sangue para experimentos. Paowu assistia e aos poucos mudava sua visão de Bisco e dos protetores de fungos. Ela olhou Bisco em silêncio, envergonhando-o, e ele corou, virando o rosto. Para evitar a tensão, ela saiu para consertar o veículo. Mas, ocupada trabalhando, viu vários fios de metal caírem e prenderem-se à cobra. Olhando para cima, ela se assustou ao perceber que Kurokawa o seguia há muito tempo. Ele não se escondeu, declarando ter usado o grupo para achar os fungos comedores de ferrugem.
Sua intenção era pegar esse fungo e vendê-lo ao governo por um preço alto. Bisco sacou o arco e atirou flechas no balão onde Kurokawa estava. Mas as flechas foram inúteis, pois o balão tinha uma membrana antifúngica. Seus homens zombaram, achando Bisco fraco demais. O ferimento o impedia de fazer qualquer coisa, mas Bisco não ligou, saltando para atirar uma flecha no vidro da sala de controle. Kurokawa contra-atacou, atirando uma bala de ferrugem no estômago de Bisco. Ele caiu, sangrando, mas seus olhos ardiam em determinação. Kurokawa, tendo conseguido o que queria, ordenou uma rápida retirada, abandonando tudo. Na manhã seguinte, tudo se acalmou. Paul só podia entregar seu irmão a Bisco. Ela confiou e entregou Milo a ele, e depois voltou sozinha. Antes de partir, Milo deu à irmã 2 doses de remédio, uma para a cidade, outra para o avô de Bisco. Mas ela cedeu sua parte a Bisco devido ao ferimento grave. Sem tratamento, espalhar-se-ia depressa. Bisco, pela primeira vez, chamou-a suavemente. Paul, emocionando-a. Ela sorriu grata, fazendo-o corar. Paul retornou ao acampamento, chocada ao ver os soldados sob seu comando controlados. Ela caiu em uma armadilha, capturada por Kurokawa. Ele chegou a fazer do avô de Bisco um refém, agravando a situação. Milo e Bisco descansavam numa cabana bem equipada. Em vez de descansar, Bisco brincava com o caranguejo, ignorando sua ferida e empurrando tarefas para Milo. Milo, com raiva e preocupado, cozinhava resmungando. Nesse momento, o noticiário de Kurokawa na TV empalideceu Milo. Ao retornar Bisco-Milo, mesmo calmo, não escondeu a inquietação em seu olhar. Bisco notou algo estranho, provou a comida recém-feita de Milo e logo descobriu que continha remédio para dormir. Ele suspeitou que Milo escondia algo e deduziu que Paul estava em perigo. Bisco afirmou saber onde ela estava detida e quis resgatá-la na hora. Mas Milo o impediu, dizendo que com seu ferimento grave, Bisco não poderia se arriscar. Bisco ignorou, gerando uma discussão acalorada. Milo até levantou o arco e flecha para ameaçar Bisco. Milo, com a voz embargada, disse que Bisco não podia se arriscar apenas por amizade, que a responsabilidade não era de um só. Por fim, Milo, com olhos determinados, pegou os dados e o antídoto que havia preparado, pronto para os desafios com seu amigo. Porém, foi derrubado por Bisco, que sentiu ter sido um pouco duro demais. Afinal, Milo era seu camarada. Em um momento de desatenção, Bisco foi injetado por Milo. Então ele adormeceu. Depois de colocar o amigo na cama e cobri-lo com cuidado, Milo partiu sozinho. Determinado a resgatar a irmã e Jabai, Kurokawa relaxava em seu quarto luxuoso, bebendo vinho e jogando cartas com subordinados. A luz amarela pálida tornava a cena mais sinistra. O jogo era muito fácil, deixando-o entediado. Sua risada desdenhosa ecoou. De repente, da escuridão, Milo surgiu com o arco armado. Ele mirou friamente em Kurokawa com os olhos cheios de ódio. A imagem da irmã torturada ainda assombrava Milo, já que Kurokawa a transmitiu, sem censura e em alta definição, pela TV, ontem, com a cruel ameaça de que, para salvar sua irmã e Jabai, Milo deveria primeiro entregar-lhe o segredo dos fungos devoradores de ferrugem. Milo rangeu os dentes, exigindo a irmã antes de discutir qualquer coisa. Mas Kurokawa sorriu maliciosamente, recusando-se categoricamente. Ele ponderava. E se Milo fugisse com a irmã após a entrega? Quem poderia detê-lo? Sem escolha, Milo teve de encenar, pegando frascos e simulando preparar uma fórmula. Kurokawa mostrou interesse, com os olhos brilhando ao pensar em ter poder ilimitado em breve. Mas as ações de Milo não passavam de um ardil. Kurokawa se surpreendeu ao notar a elaborada farsa. O tubo nas mãos de Milo soltou uma fumaça densa, cobrindo o quarto. A fumaça tinha um agente paralisante, fazendo os capangas fortes caírem indefesos num piscar de olhos. Milo não perdeu a chance. Rápido como um raio, disparou flechas certeiras, derrubando cada soldado. Milo, então, esfaqueou Kurokawa por trás, repetidamente com sua faca. Era a sua vingança pelo que a irmã suportara. Por um momento, Milo achou que vencera. Mas Kurokawa não era fácil de ser derrotado. Com sua astúcia, ele esfaqueou Milo com um golpe fatal. Sangue jorrou.
Milo, incrédulo, percebeu que fora contra-atacado. Além disso, ele usou uma flecha especial para atingir Milo. A flecha continha toxinas que gradualmente dominavam o corpo de Milo, o fazendo quase perder o controle. Kurokawa sorriu maliciosamente, revelando que fora protetor de fungos e entendia seu funcionamento. Com a fórmula dos fungos comedores de ferrugem, ele se tornaria o mais forte e poderoso de todos. Ele mandou Milo revelar o segredo, ou viraria um fantoche como os soldados sem alma. Milo cerrou os dentes, ignorando a ameaça, recusando-se a contar. Kurokawa, mais furioso, aprontava outra flecha. De repente, de longe, Bisco surge. Jabai, nessa altura, também fingia ser tolo para achar uma chance. Preso, ele usou um rato e uma solução caseira para forçar a fechadura, abrindo uma rota de fuga. Kurokawa, irritado, mirou sua besta em Bisco, zombando sem parar. Bisco provocou de volta, forçando Kurokawa a revelar que foi ele quem espalhou rumores de que os protetores de fungos espalhavam a ferrugem para dividir as pessoas. Quando Kurokawa ia puxar o gatilho, seu braço com a besta foi estilhaçado por um tiro de Bisco. No entanto, Milo já tinha perdido completamente o controle e atirou de volta por acidente, deixando Bisco ferido. Kurokawa forçou Milo a escolher. Ele só podia escolher revelar o segredo ou matar seu companheiro com as próprias mãos. Nessa situação desesperadora, Milo teve que expor o segredo no sangue dos protetores de fungos, mas Kurokawa era uma fraude total. Ao saber a verdade, ele mostrou sua verdadeira face, ordenando que Milo matasse Bisco. A flecha mortal voou, porém, Bisco a interceptou com a boca e a disparou de volta. A flecha perfurou o olho de Kurokawa, fazendo-o gritar. Logo em seguida, cogumelos cresceram abundantemente em seu corpo, forçando-o a bater a cabeça no teto, desesperado. Tudo era obra de Jabai, o mestre antigo de Bisco, que agia nas sombras. Ele ativou os fungos para controlar Kurokawa e rapidamente resgatou Milo e Bisco. Antes de partir, ele instruiu ambos a correr, enquanto ele ficou para conter os soldados. Apesar dos protestos de Bisco, Jabai decidiu firmemente ficar, atirando flechas e plantando fungos, fazendo os soldados que contra-atacavam ficarem drogados e incapazes de lutar. Após escapar, Milo começou a colapsar, pois o veneno de ferrugem se espalhava em seu corpo. Vendo seu amigo ofegante, Bisco se ajoelhou, com o coração partido por sentimentos de impotência e dor. Nesse momento, o caranguejo gigante leal veio, afastando os soldados e protegendo-os. Mesmo gravemente ferido, Milo ainda segurou a mão de Bisco, sua voz trêmula pedindo para que sua morte não fosse em vão. Bisco, sentindo dor, só desabou ao lado do amigo. Milo acordou confuso. Num breve sonho, ele se viu com todos, irmã, avô e amigos, numa pequena festa cheia de risadas. Mas essa imagem sumia, como se dissolvendo na névoa. Milo acordou em sobressalto, ofegante e suando frio. Seu corpo estava agora enfaixado, cada tira branca tão apertada que o menor movimento era dolorosamente agudo. Com os olhos vendados, sentia-se desorientado, como se houvesse mergulhado na escuridão. A ideia de se tornar cego, como um monge das sombras sem pegadas da onda sonora, surgiu em sua mente, causando um tremor de pavor em Milo, que imaginou uma vida de luta perpétua na escuridão. Ao lado dele, Bisco, pensativo, tranquilizou Milo com calma, pedindo para não se preocupar. Disse que obteve um cogumelo raro de Pauú e pesquisava para fazer um remédio, com a fórmula que Milo tinha deixado. Milo perguntou apressadamente se Bisco já tinha testado em si mesmo, esperando que ele fosse a primeira cobaia. Bisco apenas sorriu e disse que já tinha sido cobaia do remédio ao ponto de ficar entediado. Na verdade, Bisco vendou Milo de propósito para esconder que a doença da ferrugem ainda estava em seu corpo, sem ter desaparecido. Milo emudeceu, culpado por sua impulsividade e gênio forte terem os envolvido nessa situação. Mas Bisco sugeriu gentilmente que eles não tinham necessariamente perdido, pois afinal conseguiram resgatar Jabai e Pauú. Ele o consolou. O resultado já era esperançoso. Mas Milo não estava feliz. Suspirou e sugeriu travessamente que Bisco namorasse sua irmã. Bisco pulou, com o rosto vermelho de medo, lembrando-se da cena em que a irmã de Milo quase o atingiu com uma barra de ferro. A ideia de namorar aquela mulher forte o impediu de imaginar.
Milo gargalhou e, em voz baixa, disse que sua irmã era bem parecida com Bisco. Embora forte por fora, ela era sensível por dentro e nunca teve experiência com romance. Sua irmã também era uma das beldades da cidade. Ao ouvir, Bisco ficou sem reação, só resmungou e coçou a cabeça. Eles se olharam e riram. Depois, Milo, exausto demais, aos poucos adormeceu. Bisco observava Milo dormir profundamente e uma onda de remorso o invadiu. Ele não ficou muito tempo ao lado de Milo, pois se sentia um fardo, não querendo que Milo corresse mais perigo. Bisco tomou uma dolorosa decisão. Eles se separariam ali para que Milo ficasse mais seguro. Enquanto isso, Kurokawa seguia sua sombria conspiração. Ele levou Jabai para um armazém antigo, sombrio, com cheiro de ferrugem e óleo. Ali, Kurokawa revelou friamente todo o seu plano. Recentemente, a ferrugem no ar diminuiu bastante, e o número de infectados também caiu. Seu poder estava abalado. Então, Kurokawa planejou criar vento artificial de ferrugem. Ele pretendia derreter um monstro gigante coberto de ferrugem e, com balas de ferrugem, atirar nas fontes de vento. Quando o vento de ferrugem soprasse, a Terra novamente seria imersa na epidemia. Ele também declarou que exterminaria a espécie de cobra naquele vale para evitar que os fungos comedores de ferrugem se desenvolvessem. Manteve Jabai vivo, obrigando-o a voltar à Vila dos Protetores de Fungos para persuadir a nova geração a doar sangue para remédios. Mas Jabai se opôs firmemente, seus olhos brilhando, e de repente deu uma cabeçada no rosto de Kurokawa, quebrando seu nariz e fazendo sangue jorrar em jatos. Os guardas logo correram para espancá-lo. Com raiva, Kurokawa pegou uma faca para cortar os dedos do velho e forçá-lo à submissão. Mas Jabai permaneceu inabalável, sem tremer de medo. Quando a lâmina quase o tocou, um soldado, traidor, cortou as correntes de Jabai com sua faca. Ele o esfaqueou na perna com força, causando tanta dor que Kurokawa teve que tirar a máscara. Nesse momento, todos ficaram chocados, pois o traidor era, na verdade, Bisco disfarçado. Bisco, sem hesitar, atacou com força, derrubando Kurokawa. Mas a velha raposa ainda conseguiu escapar da morte, rolando para o porão. Jabai chocou-se ao ver Bisco infectado com ferrugem. Bisco, porém, manteve a calma, instruindo seu avô a destruir o canhão, e ele próprio cuidaria de Kurokawa. Eles se abraçaram forte, como uma despedida final, antes de Bisco pular para o porão para a batalha final. Kurokawa ordenou ao capanga trazer a arma secreta. Era um gigante com problemas mentais, empunhando uma arma e atirando freneticamente. Bisco rapidamente atirou 2 flechas em seus pés, fazendo o mofo explodir e o gigante cair direto na magma abaixo. A batalha foi tensa. Enquanto Bisco se aprontava para abater Kurokawa com seu arco, notou que a ferrugem corroera sua mão, impedindo-o de usar a arma. Kurokawa riu com desprezo, triunfante, mas Bisco avançou, socando-lhe o rosto e rosnando que fugir era inútil. Ele o caçaria até o fim. Os dois lutaram ferozmente. Apesar de ser baleado várias vezes, Bisco avançou furiosamente, derrubando capangas, e desferiu um soco que quebrou o rosto de Kurokawa. Sua mão sangrava e estava enferrujada, mas Bisco não vacilou. Kurokawa recarregava para o golpe final quando Milo surgiu de repente. Acertou o braço protético de Kurokawa com uma flecha. Bisco aproveitou a chance para morder seu pescoço diretamente e então o prendeu na ferrugem derretida. Gritos de Kurokawa ecoaram, sumindo no fluxo de magma vermelho brilhante. A batalha findou. Milo, chorando e com o nariz escorrendo, repreendeu Bisco por ter se arriscado sozinho. Ele lembrou da promessa. Bisco deu seu arco a Milo, dizendo que sua alma existiria ali, mesmo que seu corpo fosse devorado pela ferrugem. Ele pediu a Milo que o matasse, impedindo a ferrugem de tirar-lhe a dignidade. Milo tremeu, sua mão firmemente na corda do arco, e lágrimas escorriam. Nesse momento de dor, ele teve que realizar o último desejo. A flecha saiu do arco e, cortando o vento, perfurou o peito de Bisco. Seu corpo afundou no magma, mas nos lábios ainda tinha um sorriso aliviado. Milo caiu de joelhos gritando em desespero, pois seu amigo e camarada partira para sempre. Então ele começou a murmurar que amava Bisco. Jabai e Pauú agora encaravam um bando de chimpanzés gigantes, tão deformados que pouco restava de sua forma primata original.
Os roucos grunhidos deles ecoavam na fábrica, tornando o espaço já caótico, com metal se quebrando e máquinas gritando, ainda mais tenso. Cada passo das bestas no chão rachado era uma ameaça, indicando a loucura que se aproximava. Atrás deles, a fábrica gigante de Kurokawa também estava entrando em um estado descontrolado, com canos tremendo violentamente, calor saindo em nuvens espessas e alarmes soando sem parar. O canhão em forma de elefante, ao centro da fábrica, agora brilhava. Seu mecanismo interno carregava energia para disparar a mortal munição de ferrugem, ameaçando toda a área. Jabai reconheceu o perigo iminente. Ele disse com urgência que precisavam parar aquele canhão imediatamente, ou ninguém ali teria chance de sobreviver. Nesse momento tenso, Paul lançou um ataque poderoso e, instantaneamente, derrubou o macaco gigante que avançava. Com decisão, ela agarrou o corpo pesado e o lançou no canhão elefante. Um impacto extremamente forte fez todo o elefante mecânico gigante cambalear, tremer violentamente e depois tombar, forçando a interrupção de todo o processo de disparo. Jabai, aos 70 anos, ficou atônito com a cena. Seus olhos refletiam surpresa, admiração e certo alívio, vendo o perigo contido. Contudo, antes que pudessem respirar aliviados, a fábrica inteira tremeu violentamente, com explosões ecoando lá dentro. Chamas vermelhas irromperam pelas rachaduras, indicando que a estrutura explodiria violentamente. Paul não teve tempo para hesitar. Ela rapidamente correu para o mar de fogo e poeira em busca de Bisco. O coração dela batia incessantemente, cada passo carregava a frágil esperança de que ele vivesse em meio ao caos. Porém, quando chegou, tudo o que viu foi Milo. Os dois rapidamente se apoiaram para correr para fora, escapando por pouco da fábrica que desmoronava atrás deles. Lá fora, eles reencontraram Jabai, que, ao ver os irmãos, logo quis saber onde estava Bisco. Milo baixou a cabeça, a voz trêmula, e respondeu que Bisco estaria para sempre em seu coração. Tal declaração breve e intensa fez Jabai e Paul entenderem logo o ocorrido. Não precisavam de mais explicações. Os olhos tristes e a voz embargada de Milo bastaram para silenciá-los. Paul cerrou o punho, os olhos avermelhados, mas incapaz de chorar, enquanto Jabai fechou os olhos, suspirando fundo para engolir a dor. O ambiente ao redor deles ficou pesado, com todas as cores drenadas, restando só amarga perda. À tarde, com a poeira assentada, militares e equipes de resgate finalmente chegaram. Imediatamente, iniciaram a limpeza do campo de batalha, com carcaças de monstros e destroços da explosível fábrica. Milo ficou mudo diante das cinzas, com os olhos fixos na fumaça preta que subia. Dentro dele, um vazio doloroso e determinado brotou, como se a lembrança de Bisco fosse a chama que o guiaria dali em diante. Das ruínas, um homem de ferro gigantesco subitamente emergiu. Este homem de ferro mirou em seu alvo, que era disparar balas no Vale das Crianças Chorosas. Este vale também abrigava os fungos comedores de ferrugem, então era claro que o Homem de Ferro buscava exterminá-los. Milo reconheceu que o Homem de Ferro era o velho Kurokawa. O exército tentou atirar de volta, mas em vão. Com meras chamas e poucos passos, o gigante de ferro limpou os tanques que obstruíam seu percurso. Então, o Homem de Ferro mudou de rota para as grandes cidades. O caranguejo de Bisco estava enterrado na areia. Ao ver Milo preocupado, Jabai disse que ele era resistente à ferrugem, então Milo não devia se preocupar. Milo, com o remédio anti-ferrugem, prontificou-se a deter o gigante de ferro. Jabai e Paul ficaram. Eles o seguiriam depois. A garota de cabelo rosa foi onde Paul foi sequestrada, e de repente, encontrou alguns guardas que haviam escapado do controle dos fungos. Eles se entreolharam, confusos, quando aeronaves militares surgiram. A aeronave buscou materiais para a batalha contra o Homem de Ferro. Disseram que Bisco morreu no magma, chocando-a severamente. O Homem de Ferro atravessou aquela área. O exército tinha armamento completo para combatê-lo, mas seus esforços eram em vão. O Homem de Ferro estava quase ileso. Ele só precisava lançar seu olhar frio para o exército, escolher um alvo e cuspir uma ferrugem mortal. Após isso, um pelotão sumiu, dissolvendo-se em gritos de terror. Os guardas próximos também quiseram avançar para dar apoio, mas acabaram hesitando. Ninguém ousava tomar uma decisão. Todos queriam esperar por ordens de Paul.
Essa hesitação fez Milo olhar a cena sem palavras, e a raiva cresceu em seu coração com a covardia daqueles que deveriam proteger a todos. O gigante de ferro caminhava, seus passos esmagando tudo e espalhando impotência pelo campo de batalha. Ao passar pela área dos mercadores que tentavam evacuar, Milo de repente gritou em voz alta. Ele chamou Kurokawa diretamente pelo nome. O Homem de Ferro parou na hora e virou a cabeça. Os olhos vermelhos brilhavam na máscara de aço. O braço de metal se ergueu, pronto para disparar um raio laser mortal. Então, uma luz vermelha intensa disparou em Milo. Seu corpo logo se lançou de lado, rolando para esquivar, sentindo o calor do feixe de energia passar rente à sua pele. Sem se deixar ficar numa posição passiva, Milo preparou seu arco. Flechas especiais com esporos fúngicos foram disparadas. Os fungos, ao contrário de balas, corroíam a armadura do Homem de Ferro, deixando o metal enferrujado. Enquanto atirava, ele provocava, zombava, irritando-o para atrair a atenção do inimigo. Isso gerou espaço para aliados contra-atacarem. No momento mais perigoso, um som forte ecoou de longe. Jabai surgiu, montado no caranguejo gigante. Sem hesitar, ele gritou alto, sinalizando para que Milo unisse forças. Ambos atiraram sem parar, focando toda a força no Homem de Ferro. Sua ideia era clara: derrotá-lo e derrubá-lo para vencer. Flechas com fungos de ferrugem caíram no gigante. Entretanto, o gigante Homem de Ferro permaneceu completamente inabalável. Em vez de enfraquecer, rugiu ferozmente, mais cruel ainda. De repente, o gigante jogou a cabeça para trás. Milo estremeceu, sentindo apreensão. Sua intuição alertou-o. O gigante faria algo terrível. A intuição do protagonista estava corretíssima. Após o rugido, uma bomba de energia gigante foi lançada aos céus, e em seguida, desabou sobre Milo, Jabai e seu grupo. Depois, o grupo foi arremessado e engolido por uma tempestade de fogo. Pawu não entendia como encontrou Tirol por acaso. As duas logo se uniram, entrando em um carro vermelho antigo, mais robusto, ligaram o motor e foram direto para onde Milo estava. No caminho, o carro estava com uma tensão sufocante. Tirol, que sempre carregava vários materiais de pesquisa, de repente tirou uma planta detalhada do Homem de Ferro gigante criado por Kurokawa. Pawu sentiu que havia descoberto algo precioso. Ela se esticou para pegar, mas a sua ação apressada fez o carro perder o controle, quase caindo da beira da estrada. Tirol não concebia que alguém tão impulsivo pudesse ser parente do calmo Milo. Em outra parte, Milo e Jabai escaparam da explosão horrível. Estavam vivos, mas o preço foi alto. Jabai, gravemente ferido na perna, não podia mais se mover. Milo o ajudou a se sentar e rapidamente fez os primeiros socorros, enfaixando para estancar o sangramento. Durante o descanso, Jabai explicou que a ferrugem era pura destruição. Corroeria tudo, inclusive os humanos. Só fungos comedores de ferrugem poderiam combatê-la. Milo cerrou o punho e assentiu. Então, confiou Jabai a mercadores próximos para o cuidarem, alertou-os para serem prudentes e subiu no caranguejo gigante. Milo sabia que Kurokawa ia para a cidade, o lugar de suas memórias com as crianças de outrora. Na cidade, as crianças se reuniam ansiosamente. Eles queriam discutir maneiras de proteger sua terra, mas um deles, o garoto com a bandana, que tinha uma visão mais realista, disse que o grupo não podia revidar. Melhor recuar para salvar as vidas. Mais tarde, teriam chance de reconstruir. Este conselho fez o grupo hesitar e concordaram em fugir. Antes de partir, armaram armadilhas para atrasar Kurokawa. Quando Kurokawa chegou, notou isso e logo ficou furioso, rugindo e correndo atrás das crianças. Percebendo o perigo, o líder corajosamente se ofereceu para se separar, contendo o monstro para proteger os demais. Mas, prestes a ser atingido pelo raio laser mortal, uma mancha de fungos vermelho vivos surgiu, protegendo-o. Era Milo. Rapidamente apareceu, atirando flechas sem parar, lutando e provocando Kurokawa para atrair sua atenção. As flechas com esporos se cravavam na armadura do Homem-Máquina, espalhando fumaça vermelha. Milo era bem móvel, com o caranguejo gigante como apoio. Quando Milo pulava, o caranguejo virava para pegá-lo. Suas costas viraram trampolim para Milo se mover e desviar, contra-atacando ágil.
No auge da batalha, Paul e as tropas da guarda surgiram. Eles pegaram carona no carro de Tyrol e chegaram a tempo. Ao ver Milo vivo, Tyrol ficou radiante, quase correndo até ele. Porém, Milo a deteve com a mão. Agora, deviam deixar tudo de lado e focar no combate. Milo ainda insistia em avançar, determinado a parar Kurokawa. O grupo teve que superar a hesitação e seguir em frente rumo à cidade antiga. Garotas e a cafetina também estavam lá, prontas para uma batalha mortal. Mas a ameaça persistiu. A terrível notícia da aparição do Homem de Ferro chegou. Ao avançar, ativou as hélices gigantes nas costas, soltando rajadas de vento enferrujado. Aquela força eólica derrubou aeronaves como folhas secas. Tanques pesados tombaram, virando sucata. O campo de batalha ficou caótico, a ferrugem espalhou-se, inutilizando todas as armas humanas. Felizmente, graças ao caranguejo, o grupo de Milo conseguiu sobreviver. Quando o vento letal soprou, o caranguejo usou todo o seu corpo para escudo, enterrando o grupo na areia para evitar a destruição. Só depois que Kurokawa partiu, ele os desenterrou, levando-os à superfície. Sem descanso, Milo imediatamente injetou mais do remédio proibido para manter a força. Ele confiou sua irmã a Jabai e aos outros, pedindo que a protegessem. Ele subiu nas costas do caranguejo, arco e flecha prontos, para perseguir Kurokawa até o fim. Kurokawa moveu o Homem de Ferro em direção à muralha da cidade. A artilharia do exército disparou sem cessar, mas foi em vão, deixando só marcas de queimadura na armadura de metal. Quando estava para atacar, Milo surgiu, disparando uma flecha que o bloqueou. Moradores da cidade viram a cena por transmissões de TV ao vivo. A fé de que Milo salvaria o mundo começou neles. Milo e o caranguejo atacaram. O caranguejo ativou sua habilidade especial, saltando como um pássaro, permitindo que Milo atirasse flechas sem parar, levantando uma densa fumaça vermelha. Contudo, um único golpe do Homem de Ferro virou o caranguejo. Milo caiu, a visão embaçada, perdendo a consciência. Mas ainda tinha o lendário instinto de sobrevivência. Mesmo morrendo, seu corpo agiu por instinto. Milo saltou, usando os fungos de trampolim para pegar impulso e pular nas costas do Homem de Ferro. Ele sacou sua faca, esfaqueando a camada de ferro. Ele arrancou algo. De repente, o Homem de Ferro virou, arremessando Milo na parede com um golpe. Uma pessoa normal já teria morrido há muito tempo. A irmã de Milo chocou-se, muito preocupada com o irmão. De repente, Bisco enfiou a mão onde Milo tinha acabado de cortar o Homem-Máquina. Ele renascera, retornando a eles. Soa ilógico, mas sendo um anime, vamos aceitar por hora. Bisco saltou do Homem-Máquina, voando para Milo. Então ele anunciou em voz alta que havia retornado. Quase encontrando seus ancestrais, Bisco ouviu Milo o chamando. Ele segurou a mão dele. Milo, ao rever seu camarada que julgava ter morrido, sentiu-se imensamente emocionado. Ele se aninhou no peito de Bisco, com os olhos lacrimejantes. Bisco então notou que seu braço, perdido para a ferrugem, se recuperara, mais forte do que antes. Quando o reencontro ficava emocionante, Kurokawa deu outro golpe no jovem casal. Bisco carregou Milo para desviá-lo. Ele estava muito mais forte do que antes. Ele acenou a mão uma vez, e muitos fungos comedores de ferrugem brotaram em abundância, e todos em sua forma completa. Com essa técnica, Bisco dividiu Kurokawa ao meio, tal qual o mestre Gojo. Ressuscitado, Bisco sentiu um surto de poder, com a força de um chefão final. O corpo de Kurokawa ainda funcionava. Ele removeu os componentes, deixando apenas a máscara. Milo começou a tomar uma decisão. Ele e Bisco se prepararam para avançar e acabar com Kurokawa de uma vez por todas. Jabai, com um olhar decidido, pôs a mão no ombro de Milo, chamando-o para ir junto. Ele lhes deu arco e flechas, incentivando-os a dar tudo de si na batalha final. Recebendo aquele reforço espiritual, tanto Milo quanto Bisco avançaram simultaneamente. Milo subitamente lembrou das estranhas partículas fúngicas de anos atrás, que antes havia se fundido ao sangue da serpente gigante. Ao se juntarem à corrente sanguínea de Bisco, pareciam tê-lo transformado num completo criador de fungos. Eram esses fungos especiais que corroíam e combatiam a ferrugem mortal. Ele não entendia a transformação, mas Milo sabia ser a última chance deles. Bisco casualmente respondeu que não precisavam entender ainda. Era só lutar e pensar depois.
Enquanto o grupo se preparava, o corpo de Kurokawa subitamente expandiu-se, com a armadura rangendo. Tyrol correu, gritando um aviso: "Não ataquem!" A armadura de ferro se expande, prestes a explodir. Só um impacto forte agora causará a explosão. Toda a área virará pó. O aviso fez todos pararem. Ninguém agiu impetuosamente. Bisco rapidamente ergueu uma parede fúngica grossa para deter o ar de ferrugem de Kurokawa, mantendo distância. Todos exigiram que Tyrol encontrasse uma solução, pois o tempo era curto. As mãos de Tyrol tremeram, folheando o antigo livro de design, buscando em cada linha. Após um momento tenso, ela exclamou: "Só um jeito. Matar o controlador na cabeça da armadura de ferro. Se ele morresse, a explosão cessaria." Ao ouvir isso, Bisco avançou, mas Milo o impediu. Ele afirmou que não podiam atirar sem determinar a posição exata. Qualquer flecha deslocada causaria uma explosão. Todos hesitavam, mas Paul se ofereceu, rugindo. Jabai parou, dizendo que ele e Bisco fariam essa parte perigosa. Paul balançou a cabeça em oposição. Se a garra de caranguejo de Jabai acertasse muito forte, causaria ondas de choque que fariam o corpo de Kurokawa explodir. Ela, audaciosamente, disse ter treinado artes marciais de força e daria um golpe certeiro sem danificar o corpo. Ela mesma quebraria a máscara dele. Bisco riu, brincando que ela já o havia espancado, admitindo sua força. Bisco a encarou, mas antes que pudesse reagir, Paul já o cortou, dizendo-lhe seriamente para não ser sarcástico. Ela estava em perigo. Apesar do tom cáustico, Bisco assentiu, desta vez com sinceridade. Se ela o fizesse, ele lhe daria o que quisesse. Inesperadamente, Paul corou e deu um beijo rápido em Bisco, considerando-o um pagamento adiantado. Bisco pasmou, enquanto Milo riu alto, jurando que teria uma esposa maravilhosa. Ouvindo isso, Tyrol se afastou, alegando que o assunto estava resolvido, evitando o perigo. Paul foi lançada para frente por Bisco e os guardas. Ela deslizou pelas correntes de ferrugem mortal, desviando, e golpeou a máscara de Kurokawa. Um estrondo, a máscara se estilhaçou, mas um contra-ataque feroz arremessou Paul para baixo, salva por Bisco, que criou fungos para amortecer a queda. A máscara caiu, revelando o velho Kurokawa. Disparou um raio de energia mortal em Paul, mas Milo, rápido, ergueu uma parede fúngica como escudo. Bisco atirou com seu arco, mas o velho repeliu cada flecha com um raio de energia. Nesse ínterim, Bisco saltou, preparando seu arco para o golpe final. De repente, um feixe de luz roçou seu olho, embaçando sua visão, quase a perdendo. Naquele momento decisivo, Milo correu, segurou a corda do arco de Bisco e pediu que confiasse nele. Confiando no colega, Bisco disparou a flecha. O raio de luz perfurou a cabeça de Kurokawa, liberando a energia fúngica. Fibras fúngicas emergiram, agarrando seu corpo e a armadura de ferro, apertando e esmagando tudo em uma explosão. Manchas de ferrugem pelo solo foram devoradas e neutralizadas por fungos. Com tanto fungo, havia remédio para tratar todos os doentes do país. As marcas de ferrugem no rosto de Paul desapareceram. O velho Jabai suspirou aliviado, feliz que Bisco estava vivo, só descansando. Após a batalha, Milo sentou-se junto a Bisco, pedindo-lhe que jamais o abandonasse. Bisco em silêncio, seu olhar decidido era sua promessa. Tempo depois, vacinações gratuitas foram dadas e a doença da ferrugem erradicada. Paul tornou-se presidente do comitê, protegendo os semeadores de fungos. Bisco e Milo, ambos procurados, se disfarçaram, passando secretamente por postos de controle. O guarda que os conhecia fez vista grossa, permitindo-lhes passar, certo de que eram heróis. Dali em diante, os dois iniciaram uma aventura. Bisco pesquisava e reparava seu corpo imortal, e Milo era seu leal companheiro. Eles formavam uma dupla invencível.